Bom dia, turma! Tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Bom, espero que todo mundo esteja bem, porque vamos dar continuidade aos nossos estudos. O ano tá quase acabando, turma. Meu Deus do céu, como é que pode, né? Passou assim. Mas é o seguinte, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo de hoje. E o nosso conteúdo é português. Vamos estudar português na página 18. Agora a gente viu, na segunda-feira, português a respeito do tempo verbal, que tratava-se dos três tempos: presente, pretérito e futuro, ou seja, presente, passado e futuro. Bom, mas por que a prof está trazendo isso? Porque o conteúdo que nós vamos ver hoje, ele traz um pouquinho disso. Como assim? Vamos dizer que eu estou pedindo para um de vocês contar uma história. E vocês vão lá contar a história e estão contando que um dia vocês foram e chegaram. Aí vocês vão ficar na dúvida. Chegaram com R-A-M ou chegaram com R-A-O-T-U? Vocês sabiam que essas duas terminações, o ran e o rão, ou ran ou irão, eles têm sentidos diferentes, certo? Como assim, prof? Bom, se vocês quiserem contar na história que vocês chegaram ontem à noite, esse chegaram é com A-M, porque ele representa algo que já passou, ou seja, esse R-A-M está no pretérito. Já passou a situação. Mas se vocês quiserem contar na história que vocês chegarão, ainda vão chegar, isso quer dizer que vocês estão falando no futuro. R-A-O-T-U significa futuro. E ele não vai ler chegaram e chegaram. Os dois têm uma tonacidade, um jeito de falar diferente. Vamos ver assim. Vocês ficarão até amanhã? Ficarão é como se eu estivesse falando do futuro. Vocês irão ficar até amanhã? Vocês ficarão até amanhã. Ou, se eu quiser perguntar algo sobre o passado, o tom da minha fala vai mudar. Vocês ficaram ontem? Então, R-A-M. Ficarão, futuro. Ficaram ontem, passado. Vamos para outro exemplo em frase. Eu preciso da ajuda de alguém para terminar os meus trabalhos. Eu quero saber se vai ser possível. Bom, eu vou dividir em dois grupos essa ajuda. Uns, certo? Já me ajudaram, ou seja, passado, ajudaram, e esse ajudaram é com A-M, ajudaram, já passou. E os outros ajudarão mais tarde, ou seja, eles ainda vão me ajudar. E esse ajudarão é R-A-O-T-U. Então, tem diferença entre ran, R-A-M, passado. Orão, R-A-O-T-U, futuro. Então, quando vocês me ajudaram, já passou a ajuda. Quando vocês ajudarão, vocês ainda verdade nessa de passado, futuro e presente. Nós vamos agora na página 20 falar sobre linha do tempo. Bom, o que é essa linha do tempo? Linha do tempo também é um gênero textual que nos ajuda a compreender melhor como foram os acontecimentos de um determinado fato. Ele é muito usado em biografias, quando na hora de escrever, o autor ele precisa saber cronologicamente a ordem que aconteceu isso. O que veio primeiro, se uma coisa veio em 1930, se uma coisa veio em 1970. Então, ele vai ter que alinhar essas coisas, colocar numa linha do tempo, colocando o que veio primeiro e o que veio depois, para melhor entendimento do leitor na hora de consumir aquele livro, olhar aquele livro e entender: ah, isso foi no passado, isso foi agora no presente, isso aqui ainda pode acontecer. Normalmente a linha do tempo é usada para contar histórias. Nós
nós como estudantes, a gente precisa em atividades, em conteúdos de história, de geografia, para saber como aconteceu determinados eventos históricos. Normalmente, elas são bem importantes no estudo de história, porque elas vão nos dar noção dos acontecimentos. Então, o que é a linha do tempo? É um gênero textual que nos ajuda a compreender como esses fatos aconteceram e a ordem que eles aconteceram numa determinada linha temporal. Agora vamos para as atividades. As atividades dos verbos terminados em irão, eles começam na página 18 e na página 19. Bom, vocês vão observar as palavras e algumas eles vão perguntar, vocês conjuguem o verbo de forma que ele se encaixe. Por exemplo, a letra A da 7ª. Os macacos, todas as bananas. Ele vai pedir para você colocar os verbos no passado. E o verbo que tem ali do lado é comer. Então, os macacos comeram todas as bananas. Lembrando, se ele pede no passado, é o uso do RAM, ran, comerão, certo? Na página 19, a mesma coisa. Vocês irão fazer a ligação das palavras que se tratam no passado e as que se tratam no futuro, baseado nessas duas terminações. Já na 20 e na 21, vocês irão trabalhar a linha do tempo. Na página 20, ele vai trazer esse quadro aqui, ó, e todos eles estão datados. Na página 21, as respostas vão ser baseadas nessas ordens. Eles vão fazer questionamentos a respeito do que veio primeiro, o que veio depois. E quando a gente está falando de ordem cronológica, ou seja, ordem de tempo, a ordem que os fatos aconteceram. Livro de atividades, página 9, 10 e 11. Bom, mesma coisa. Vão fazer a leitura do quadrinho e vão responder perguntas em relação às suas terminações, passado ou futuro. Já no finalzinho da página 10, vocês também irão fazer a leitura do texto, que é sobre o Júlio Verne, o autor do 7.000 Léguas, do texto que a gente leu anteriormente. E na página 11, vocês irão responder as questões referente ao texto do Júlio Verne, tratando de linha do tempo. Tá bom, turminha? Qualquer dúvida, chama a prof que eu ajudo vocês. Beijos e até mais!